Atenção, esse vídeo não é recomendado se você estiver comendo nesse exato momento. Assista depois ou antes de comer. Encanadores não lidam somente com canos limpinhos, muito pelo contrário. Esgotos e canos de descargas são os locais onde mais dão problemas. E é lá que tem as coisas mais nojentas que você pode imaginar. Por exemplo, você sabe o tamanho que precisa ter uma bola de cabelos para poder entupir o ralo do chuveiro? O que acontece se um cano sanitário estourar e vazar para dentro de uma casa? Os encanadores são profissionais que merecem cada centavo que ganham, e nesse vídeo revelaram as coisas mais assustadoras que eles encontraram exercendo sua profissão. Perto de onde eu morava, havia uma fossa que obviamente fedia dia e noite. Era um local isolado da cidade e eu, por ser o único encanador das redondezas, sempre tinha que lidar com aquilo. Em determinado momento, a prefeitura parou de me chamar para cuidar da fossa. Tinha acabado de ter eleições para prefeito e entendi isso com normalidade, pensando que não estavam me chamando porque simplesmente não sabiam quem eu era. Ao ir na prefeitura e me apresentar como o encanador que já prestava serviços para a antiga gestão, fui atendido com rispidez pelo rapaz que se dizia ser assessor do prefeito, que logo me disse não precisar dos meus serviços. Saí de lá um pouco triste, mas continuei fazendo pequenos trabalhos freelancers nas casas da região. Pouco tempo depois disso, notei que a fossa fedia muito mais do que o normal, e os vizinhos começaram a me chamar com mais frequência com problemas de entupimento em suas casas. Percebi que, nesses casos de entupimentos, não tinha muito o que fazer, já que o problema não era na casa ou o encanamento da casa em si. Ouvi muitas reclamações, até o dia em que começou a acontecer na minha casa também. Com mais liberdade de investigar, decidi pegar meus instrumentos e ir mais a fundo no esgoto que ia da minha casa até a fossa. O que encontrei lá nunca contei para ninguém e me deixa sem dormir até hoje. As eleições na cidade não tinham sido tranquilas e o filho do prefeito rival desse que estava agora no poder tinha morrido algumas semanas antes, pelo que as autoridades chamaram de causas naturais. Mas agora sei onde o rapaz morto está e tenho certeza que causas naturais não foram o motivo de sua morte. Eu conto essa história todas as vezes que alguém me diz assim: encanador? Eu não conseguiria lidar com merda humana. Cara, você acha que merda é ruim? Então escute isso. Certa vez, meu chefe e eu fomos atender uma chamada de serviço de um sobradinho de férias. Uma doce velhinha atendeu a porta e nos disse que o ralo do chuveiro do andar de baixo estava entupido. Chegamos lá e havia cerca de 2 centímetros de água parada no box do chuveiro. Perguntamos há quanto tempo isso estava acontecendo e ela disse 8 meses. Então, pegamos nossos instrumentos de desentupimento enquanto ela descia, dizendo que estava terminando sua janta. O primeiro instrumento que usamos foi aquele que é tipo uma cobra de metal, feito para entrar nos ralos das pias, chuveiros e pequenos canos. E foi quando enfiamos lá que senti o instrumento travar em minhas mãos. Tiramos aquele e pegamos um maior, que é próprio para encanamento de banheiros e afins. A monstruosidade que tiramos do ralo do chuveiro era aproximadamente do tamanho de uma lontra grande, uma bola gigantesca de cabelos humanos emaranhados. E se você acha que isso é ruim, o cheiro era surreal. De longe,
o pior cheiro que eu acho que já existiu. Assim que limpamos o ralo, meu chefe e eu começamos a vomitar violentamente por toda a sala da mulher. A velha então sai da cozinha e vai até nós para ver o que havia de errado. E aquele cheiro demoníaco do ralo toma conta da sala também. Ela não se aguenta e também passa mal. Soluçando, ela sai praticamente rastejando para fora da sala. Então nós a agarramos e a arrastamos para fora. Ficamos lá, do lado de fora, sentados no jardim dela. A senhora chorando, meu chefe ainda ofegante e eu ainda sentindo aquela coisa horrível como se estivesse dentro de mim. A velhinha acabou nos fazendo chocolate quente e nos deixando tomar banho em seu chuveiro no andar de baixo. Nós não voltamos para aquele banheiro por 2 horas, e mesmo quando voltamos para terminar de fato o serviço, fomos de máscaras. Então, da próxima vez que você achar que um simples cocô é nojento, fique feliz que não são 8 meses de cabelo entupido. Moral da história: pegue seu cabelo do ralo depois de tomar banho. Vou lhe contar uma história que ouvi de um amigo meu encanador. Uma vez, ele recebeu a ligação de um homem casado que estava com seu vaso sanitário entupido. O homem estava com um pouco de pressa, pois precisava trabalhar, e sua mulher chegaria em breve. Meu amigo chega lá e confere a situação. O vaso sanitário não estava totalmente entupido, mas drenava a água lentamente após alguns minutos. Ele tentou usar suas ferramentas, mas continuou esbarrando em algo sólido a alguns metros. Nesse momento, ele decide tirar o vaso sanitário para dar um jeito logo. Dentro, ele encontrou uma escova de dentes quebrada, alojada de lado, com um monte de preservativos enrolados em volta dela. Os preservativos estavam se enchendo de água, bloqueando o ralo. Então, lentamente, deixavam a água passar depois de se esvaziarem um pouco. Ele contou ao marido o que descobriu e, para sua surpresa, o marido ficou chocado. Disse ao encanador que fez uma vasectomia anos atrás e não usava preservativos com sua mulher. Esse meu amigo se sentiu mal e ficou sem saber o que dizer para o cara. Depois de alguns dias, ele passou na frente da casa do homem e viu que estava à venda. Eu e meu chefe fomos para uma casa de um casal no final do nosso expediente em uma fazenda para uma rápida limpeza de ralo, porque o esgoto em geral da casa deles parecia entupido e estava drenando água lentamente. Meu chefe então, um homem muito religioso que raramente xinga e é sempre otimista, desce pelo buraco de baixo da casa, no espaço do encanamento, para verificar. Cerca de 1 minuto depois, ouço ele dizer: "Ah, que merda!" Ele então volta e eu pergunto: "É ruim?" Ele diz: "Demais", falando que parecia apenas um cano quebrado. Não parecia tão ruim. Então, desci para dar uma olhada. O encanador que fez o projeto de encanamento da casa tinha feito uma gambiarra com o cano principal, que era onde ficava o ralo do chuveiro que escoava lentamente. Junto a ele havia um outro cano de esgoto saindo da base de concreto original, com os vasos sanitários do resto da casa acoplados. Acontece que o serviço foi tão mal feito e os canos todos colados de mau jeito que eles se desprenderam completamente, deixando tudo que saía dos vasos e ralos da casa indo para esse espaço de terra batida há tanto tempo que chegou a corroer um dos suportes do piso sob um dos cômodos, onde os donos nos informaram que as portas estavam difíceis de fechar por cerca de 1 ano. Resumindo, havia um lago de merda embaixo da casa com milhares de larvas. Então, tivemos que consertar, colocando paletes no lago de merda para que pudéssemos chegar até os canos quebrados e substituí-los. Não sou encanador, mas meu pai é. Ele sempre lidou
com dejetos humanos sem problemas, até aquelas coisas repugnantes em decomposição. Mas mesmo lidando com isso por anos, ele me disse que uma das coisas mais nojentas que já encontrou foi quando um esquilo caiu por uma chaminé e se afogou em um cano. Enquanto ele separava o cano para desentupi-lo, o cadáver do esquilo, inchado e apodrecido, começou a se decompor antes de cair em algum lugar perto de seu pé. Até a próxima. Obrigado.